noite, mais uma vez. Muito obrigada pela vossa audiência. Colegas, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por aceitarem este desafio de conversarem comigo, conosco, não é? E partilharem a vossa expertise. É importante. Amanhã é dia de saúde mental, que se comemora em todo o mundo, e a saúde mental, de repente, passou a ser a figura central dos temas nos últimos anos, sobretudo depois da Covid. E então é interessante que nós falemos sobre isso, é importante que nós reconheçamos isso. A OMS diz que não há saúde sem saúde mental. Eu acho que não há trabalho de qualidade sem saúde mental. Domingos vai me corrigir, não me vai corrigir, vai confirmar que muitas vezes, quando uma pessoa não está bem, sob o ponto de vista mental, se está distraído, se está desconfortável, se está, enfim, zangado, é capaz de criar um problema muito sério, enfim, há um acidente de trabalho assim muito grave, ou não, Domingos? Estás certa, Ana. Boa noite, em primeiro lugar, a todos e obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui consigo, Ana. Sabes muito bem, todas as vezes. Temos tido conversas sempre bem animadas e memoráveis. E também encorajar e parabenizar pela coragem, né, e a ousadia de trazer este tema para o debate. É muita ousadia, né? Porque normalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, fala-se mais de liderança. Fala-se Exatamente. mais de... Fala-se mais de liderança, procura-se ver mais produtividade, mas acaba se esquecendo que para que haja a devida produtividade é importante que o elemento, o recurso mais precioso que a organização tem, que é o ser humano, esteja em condições para produzir. Ou por outra, queremos dizer que para que haja qualidade, que haja produtividade, é importante que seja devidamente observado qual é o estado de saúde mental de todos os trabalhadores envolvidos em todos os processos desta organização, que é para garantir que, na verdade, esta organização novamente não vire em cinzas. Porque estamos a falar de acidentes de trabalho, depois existem custos diretos, custos indiretos que a organização vai ter, e em algum momento este negócio acaba sendo insustentável e fica zero. Então, só exatamente isso. Obrigado. Isso, calma, não é? E agora vamos ouvir Dilsa, só um cumprimento bem básico. Como está? Como vai? Como lhe encontra este tema? O seu micro, Dilsa. Boa noite a todos. Olha, é uma honra poder participar deste café com a Ana Moraes e partilhar o painel com os colegas que, como eu, acreditam que cuidar da mente é também cuidar da sociedade. Muito bom. É espetacular. Obrigada pela oportunidade de vir aprender, não só partilhar, mas também aprender com os demais. Obrigada. Simão e depois Sara, como lhe encontra este tema? Como é que está? Bem, para mim, eu penso que foi uma proposta interessante falar de saúde mental, como as empresas podem contribuir para este bem-estar, porque, como dizia o Domingos, se nós só olharmos nas metas, não conseguimos perceber o quão as pessoas estão emocionalmente bem, como é que estão a gerir a questão da saúde mental no local de trabalho, isto acaba impactando no próprio processo de produção ao nível das organizações e empresas. Daí que penso que vale a pena contribuirmos com algo e vermos como é que isto pode ser aprimorado ao nível das empresas, e tal como é que as pessoas sintam prazer em estar no local de trabalho. Então eu penso que numa forma inicial poderia terminar por aqui. Obrigada, Simão. Sara, como lhe encontra esse tema? Já em tete. Olá, Ana. Bom, eu sinto-me bastante motivada para estar aqui nesta roda de conversa, porque o tema, como sabe, crise, é muito importante para mim e eu sinto que, bom, existe um pouco esta fragilidade ou esta lacuna em termos daquilo que é a assistência, na componente psicossocial das pessoas que são afetadas em momentos de crise, não é?
Mas maior ainda do que esta lacuna que existe nas pessoas que estão a sofrer por um episódio de crise, é a lacuna que existe para aquelas pessoas que devem estar a trabalhar em prol da reposição do bem-estar das pessoas afetadas na crise. Então, muitas das vezes nos esquecemos desta moldura que é aquela pessoa que deve assistir a pessoa que está em crise e então acho que é uma conversa muito interessante e muito obrigada. Obrigada a nós. Bom, eu fico um mês, logo depois de um já começo a pensar quem vem, o que é que vamos falar, e eu fico um mês inteiro ansiosa por este dia. Então, e quando vejo o entusiasmo, o vosso entusiasmo e o entusiasmo dos participantes, eu fico muito grata. E então, é assim que me encontra este programa hoje. Como ponto de partida para o nosso café, eu gostaria de compartilhar aqui uma reflexão. Eu estava a pensar hoje que é muito comum, nós quando ouvimos falar em crise e catástrofes, imaginamos situações distantes e em áreas remotas. Eu sempre imagino pôr uma pasta e a correr para apanhar um avião ou para apanhar um carro e ir para locais totalmente distantes daquilo que é a minha base, não é? Para fazer uma intervenção. No entanto, crises e emergências podem acontecer em qualquer lugar, inclusive no escritório, no hospital, numa fábrica. Não é? Crises acontecem em qualquer lugar, desastres acontecem em qualquer lugar. Só pensarmos na Covid para nós nos lembrarmos disso. Então, o nosso Café de hoje pretende abordar justamente estas situações onde a resiliência psicológica e a preparação em saúde e segurança do trabalho sejam importantes para a situação, para que esta situação não seja exacerbada e que os danos também possam ser minimizados. Quando nós temos saúde mental, quando estamos resilientes, é mais fácil nós controlarmos o nosso comportamento e termos ações mais condicentes e producentes com aquela situação. Neste café com Ana Moraes, nós estamos alinhados com o lema do Dia de Saúde Mental, que se comemora amanhã, todos os 10 de outubro, a nível mundial. Existe uma campanha muito grande acerca disso, e o lema deste ano é acesso ao serviço de saúde mental em situação de catástrofes e emergência. O Ministério da Saúde, neste contexto, destacou a importância do apoio psicossocial em crises, reforçando a necessidade de preparação e atenção à saúde mental em emergências de todos os tipos. Com este ponto, eu abro agora o espaço para a nossa conversa e para as contribuições dos meus queridos que já aqui nos cumprimentaram, e com todos os outros que pudermos, com quem pudermos falar. Dilsa, Domingos, Sara, Simão e os intervenientes que estão ali nesta live. Eu quero falar um bocadinho acerca de quem são estes nossos oradores, para nós podermos falar com mais propriedade. Então, começo justamente, vai ser em ordem alfabética. Dilsa Solange é docente universitária na Universidade de Licungo, psicóloga e consultora assessora em psicologia e educação, com foco em saúde mental e bem-estar no trabalho. Doutoranda em Psicologia das Organizações e do Trabalho, investiga a comunicação nas equipas como alavanca para a inovação. Fundadora da EPSIC, coordena programas de promoção de saúde mental, segurança psicológica e desenvolvimento de competências individuais e organizacionais. Atua em diagnóstico organizacional, prevenção de riscos psicossociais, formação de líderes e intervenção pós-crise. Neste nosso café, Dilsa será fundamental para compreendermos como a resiliência psicológica e a preparação em SST e saúde mental podem ser aplicadas em ambientes de trabalho, transformando desafios com oportunidades como oportunidades para construir equipas mais saudáveis e produtivas. Não é? Então, esta é a nossa Dilsa, que junta ou integra ciência, gestão e impacto social para criar ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis.
Na linha em ordem crescente, temos Domingos Costa, que é especialista em sistemas de gestão. Estamos a falar do ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001. Tem 14 anos de experiência em diversos setores. Eu acho que tem mais pela capacidade que ele tem e tem demonstrado, aumentando a eficácia e eficiência, reduzindo os riscos e promovendo a sustentabilidade. Ele é palestrante, formador, auxilia empresas a obter certificações e a manter conformidade com padrões globais. Um dia desses vamos falar também sobre isso. Neste café, Domingos trará a sua expertise para discutir como a implementação eficaz de sistemas de gestão robustos é essencial para a preparação em saúde e segurança no trabalho também, em saúde mental também. A sua experiência prática demonstrará como estes sistemas podem ser uma ferramenta poderosa para minimizar os impactos de crise e emergência no local de trabalho, protegendo tanto trabalhadores como organizações. Temos Sara Matches, que é psicóloga, doutoranda em Psicologia Social e Educacional, é profissional do Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres, antes era o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, agora passou para uma abordagem mais ampla, não é? Ela tem uma vasta experiência prática em respostas a crises em Moçambique, que é rico. Atua na prevenção e mitigação, capacitando comunidades, fortalecendo as respostas governamentais. Imagina o nosso país grande como é, com uma diversidade de comunidades, como isto pode ser entendido, este conhecimento, né, que está encapsulado em SAR, enfim. Só de imaginar, enfim, tenho que fazer um café só para isto. Neste café, a Sara irá partilhar a sua experiência na gestão de impacto de desastre, tendo em conta que crises podem ocorrer em qualquer local de trabalho. A sua perspectiva é fundamental para entendermos como a preparação psicossocial e apoio em saúde mental podem ser integrados nas estratégias de prevenção e mitigação de desastres, promovendo a resiliência e minimizando os danos causados por situações de emergência. Finalmente, temos Simona Magoa, que é candidata a doutora em Psicologia, com mestrado em Saúde Pública e uma vasta experiência em apoio psicossocial e saúde mental. Vamos pensar na quantidade de pessoas que vivem com HIV e que neste momento foram apoiadas, e quando nós apoiamos um, apoiamos muitos outros em cadeia. Atualmente está no Ariel Glazer Pediatric AIDS Foundation, desenvolve planos de intervenção em emergência. Neste café, Simão destacará a importância crucial de segurança psicológica na construção de resiliência, tanto individual quanto coletiva, em situações de emergência. Sua experiência é fundamental para compreendermos como a criação de ambientes seguros e de apoio contribui para a prevenção e mitigação de riscos de desastre, permitindo uma resposta mais eficaz. Agora eu pergunto aqui aos meus amigos, faltou alguma coisa ou querem acrescentar ou posso continuar? Muito bem, então vamos passar aqui para as perguntas que eu quero começar justamente por Domingos. Domingos, na sua experiência em higiene, saúde, segurança no trabalho, com aquele conjunto de instrumentos, o ISO 45001, 9001 e 14001, salvo erro, não é? Como é que nós estamos em termos das empresas terem sistemas de emergência preparados? Nós temos empresas preparadas, como é que isso é a realidade? Ok, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante pertinente olhando para a realidade moçambicana. A maior parte das empresas, olhando na perspectiva ISO, elas estão preparadas para gerir emergências e têm planos de emergência. Mas se formos olhar como é que os planos são estruturados, eles também estão estruturados
para atender emergência onde vamos ter danos materiais. Então, logo de primeira, os nossos planos já não vão atender a questões de crises, a questão de saúde dos trabalhadores. Então, nesta ordem de ideia, os nossos planos estão mais virados para aquilo que é produtividade no verdadeiro sentido material. Então, não conseguimos perspectivar que esta produtividade, através da salvaguarda, através de questões mais sustentáveis, questões mais ousadas e necessárias para prevenir com que hajam crises no local de trabalho, sejam promovidas. Os nossos planos de gestão de emergência não salvaguardam esse aspecto. Se formos olhar, e todos nós, o exemplo mais concreto é que nacionalmente nós temos o SENSAP. O SENSAP, quando vai lá para fazer uma expensão, uma auditoria, que é para verificar o plano de gestão de emergência, não vai com nenhum psicólogo, não é? Não vai lá com um especialista que entende sobre a área de saúde mental, não. Normalmente vai lá com os técnicos que sabem do posicionamento do extintor, que conhecem a última lei, que só fala de como é que devem estar alocados os recursos para combater o início do incêndio, em caso de uma em caso de uma tempestade, mas se nós formos olhar depois da tempestade, não é? Ou depois dessa tempestade, depois do incêndio. Vou falar do incêndio, o incêndio é mais comum. Depois do incêndio, não é? Na perspectiva de emergência, qual é a saúde mental desses trabalhadores? Ou mesmo depois de um acidente, qual é o tratamento que é dado para a saúde mental desses trabalhadores? Vamos notar que o único tratamento dado provavelmente vai ser submetido a alguns exames médicos, que é para verificar o quão está a sua integridade física, mas muito menos vai se falar de como é que nós vamos gerir a situação mental deste trabalhador depois de ter sido exposto a uma situação ou ter gerido a uma situação de emergência. Então, os nossos planos já começam a falhar por aí. Se nós formos a ver também, eu até poderia arriscar dizer quase a maior parte das organizações a nível nacional. Se nós formos a constatar, vamos perceber que normalmente nos planos de emergência devem ser definidos os possíveis cenários de crise, né? A Sara depois vai falar um pouco mais disso, né? Uma vez que é a área dela. Então, esses possíveis cenários de crise, vamos perceber que em nenhum momento vai se falar de um burnout. Não se vai falar. Os possíveis cenários são fuga de água, possível cenário vai ser início de um incêndio por causa de um corto-circuito, não é? Vão ser cenários exatamente que estão mais virados para os danos materiais, mas que não olham para a saúde dos trabalhadores. Assim como todas as ações que são concretas, vamos verificar que as ações mais concretas, os próprios profissionais que estão nessas entidades não conseguem igualmente tomar ações concretas que é para trazer isto ao trabalhador comum, que na verdade está lá a correr os deadlines que ele precisa atender, precisa lá cumprir, às vezes até é multitask e depois também tem sua vida pessoal, não é? Chega ao local de trabalho. Não existem algumas ações concretas que é para poder garantir o bem-estar deste trabalhador. Por isso que até então, vejo que está a dar sinal por causa do tempo, vejo que até então, se vamos olhar numa outra perspectiva, vai perceber que durante o mês de setembro, né, as organizações tentaram fazer alguma coisa que é para poder colocar isto mais acessível para alguns trabalhadores, né? E se nós formos a notar, vamos perceber que, em termos mesmo de dinâmicas, parece que todas elas foram uniformes para todas as empresas. Mas será que não existem mais dinâmicas que podem ser implementadas, na verdade, que é para todas as empresas e trazer esta informação de uma forma mais perceptível para um trabalhador comum? Porque para um trabalhador comum, para ele ter problemas de saúde mental é sinônimo de fraqueza para um trabalhador comum. Agora, para alguns líderes que em algum momento têm tido esta cuidado de ler, procurar entender mais, procurar fazer um pouco mais de consulta, eles já têm uma percepção um pouco maior, mas também tem aqui algum déficit, né? Que ele também não sabe que faz parte de um dos ouvidos, de um daqueles que devia ser ouvinte para o seu trabalhador e dar o devido suporte.
E também com a perca de alguns valores morais, nós acabamos percebendo que os trabalhadores em comum, as pessoas, os indivíduos em comum, já perdem já perderam o valor de um bom dia, boa tarde, muito obrigado, com licença. Esses valores, em algum momento, são bastante importantes. Aquele feedback, na verdade, que o próprio gestor devia dar, este também acaba faltando, porque o próprio ambiente de trabalho, ele não está muito preparado para olhar ou para ter atenção ao aspecto da saúde mental, mas está virado para olhar para a produtividade daquilo que é a própria organização. É o mesmo Uau. que dizer, para mim, vou trabalhar, vou fazer salário, não vou fazer amigos. Para mim, é só isso. O salário para alimentar a minha família. Ainda é este mindset que na nossa sociedade. É um Exato, entramos mindset. na organização, desligamos as emoções, desligamos qualquer tipo de ligação afetiva. É exatamente isso. Ok. É exatamente. Só uma coisa, Domingos, antes de terminar o seu a sua muito importante fala. Disse que quando a Sensap vai para fazer as intervenções nos locais de trabalho, já sabemos que estão muito ligadas aos bens materiais nestas avaliações. Será que não existe espaço nas avaliações para colocar, ainda que não haja psicólogos, mas colocar algumas questões de saúde mental? Será que tem lá? Eu fui fazer a revisão, há semanas estava fazendo um trabalho de consultoria, fiz a revisão, na verdade, da última lei que é de 2023, né, que é a revisão de uma lei do Sensap que era de 1999, né? A última revisão foi de 2023. Não tem nada virada para a questão da saúde mental das pessoas. Mesmo se formos olhar, eh, o Sensap é que normalmente delibera os hospitais, né? Depois grandes envergaduras é que vai fazer a expansão, vai dar o go-ahead, né? A estas grandes envergaduras, no sentido de podem começar a operar. Mas se for olhar o que o Sensap, mesmo na aprovação dos próprios hospitais, não é? Os hospitais onde vamos ter lá os psicólogos a trabalhar, o que é que o Sensap vai verificar? Vai verificar se tem uma rampa, não é? É o que você sabe, vai verificar. Tem uma rampa para cadeirantes, é o que você sabe, vai verificar. Se realmente tem acessos um pouco mais largos para caso de emergência, se tem um carretel. Mas se formos olhar, ok, tudo bem. Em termos de espaços, não é? Será que esses espaços transmitem alegria, dão mais vivacidade, não é? Será que motivam mais o colaborador que lá está a produzir mais? Esta é uma Hum. questão que pouca das vezes é vista, e até então em Moçambique não vejo nenhuma entidade que legalmente salvaguarda para fazer a expansão desses locais e garantir que isto na verdade acontece. Se nós formos a ver os Ok. nossos open space, não é? Vou falar dos open space. Será que em algum momento já foi lá um médico de trabalho, um psicólogo, que é para avaliar as condições do local? Se realmente aquele local ajuda para a produtividade do local? E eu acredito que aqui os psicólogos existentes podem confirmar que quase que nunca tiveram essa solicitação desse tipo de trabalho, ou se já tiveram, são situações bastante escassas, onde Acho são que solicitados para é fazer muito essa avaliação. pertinente. Exatamente. Fantástico. Então, muita coisa aí. E realmente é fantástico que nós sempre possamos contribuir para melhorar as avaliações, não é? Os formulários que as equipes de inspeção levam para irem fazer as avaliações. Não vou descodificar tudo o que disse. Muito obrigada. Não estou a ver aqui a Sara, vou passar para a Dilsa. Dilsa, muitas empresas ainda confundem saúde mental com doença mental. O Domingos esteve aqui a falar da questão de sentir-se bem no local de trabalho. Então, o que é que isso significa? De uma forma simples, não é? Que, como é que a saúde mental é um recurso positivo, essencial, sobretudo em tempos de crise? Olha, Ana, eu penso que seria fácil as instituições de diferentes níveis, falo desde as pequenas, médias e grandes empresas, olharem para a questão da saúde mental de modo distinto de doença mental, se tiverem um conhecimento específico para tal.
Não iria dizer que todos os gestores das instituições deveriam estudar sobre psicologia, mas o simples fato de ter um profissional da área irá ajudar a garantir que aquela instituição seja uma instituição emocionalmente inteligente. Sendo a instituição emocionalmente inteligente, já é uma grande garantia, já é um grande indicador de sustentabilidade organizacional. Todas as instituições hoje estão concentradas em buscar metas. Não tem como alcançar a meta, seja ela qual for, se não tivermos o conhecimento sobre o nível ou a situação da saúde mental da nossa instituição. Tenho feito consultoria em algumas instituições e, olhe, eles preferem ter um psicólogo que vai para lá, faz o trabalho, terminou e se vai. O psicólogo faz apenas a consultoria. A parte da assessoria, eles já deixam para depois. São poucos os que se concentram em tornar essa instituição uma instituição que possa conciliar o desempenho institucional com a questão da humanidade. Poucas práticas, porque realmente são poucas as práticas profundas, especializadas, mas são poucas as práticas que poderão ajudar essa instituição a se tornar uma instituição referência, repensando na sua estrutura. O Domingos esteve a fazer menção agora a aspectos muito importantes. Há que reforçar as políticas de prevenção, há que garantir pausas, acompanhamentos psicológicos e programas de escuta ativa. Ana, as instituições que nos contratam para fazer consultorias, temos que primeiro dar-lhes uma ideia do que é fazer uma consultoria em saúde mental e o que é o estágio de doença mental. Essa confusão já parte desde o início, desde a nomenclatura. Por exemplo, quando acreditam que a Ana é aquela que irá conseguir ler a mente de qualquer um. Quando acreditam que a Ana como psicóloga e a Ana como psiquiatra não têm papéis diferenciados. E mais ainda, começam a olhar para o nosso perfil de psicólogo, principalmente psicólogo organizacional, como uma afronta ao gestor de recursos humanos. Então, com tudo isso, fica meio difícil estimularmos a cultura do diálogo, a cultura da cooperação. Fica meio difícil fazer com que todos nós tenhamos a possibilidade de reconhecer os sinais de exaustão emocional, porque realmente são vários os sinais que temos. Há que também repensar no conceito de desastres ou catástrofes que temos. Quando olhamos para catástrofes, tal como estava a dizer o colega Domingos, nós vamos simplesmente para cenários como catástrofes ambientais. Mas ninguém pensa na tempestade que está a levar aquele profissional que está a entrar naquela instituição. Poucas vezes nós pensamos, Ana, em como uma organização pode prover uma comunicação, pode trabalhar para que aquela comunicação seja uma competência facilitadora para a saúde mental. A interdependência comunicativa entre todos os integrantes daquela organização faz com que haja um engajamento diferenciado. Então, o bem-estar psicológico é comprometimento de todos, independentemente das políticas, independentemente do que está escrito, independentemente do que eu tenho como responsabilidade ao ir para lá. Está muito certo Domingos quando diz: há que olhar para os nossos passos e até na altura em que estivermos a decorar uma determinada casa, uma instituição, não basta dizer que queremos open space porque é o que supostamente está na moda ou ajuda a economizar espaço. Qual é o impacto disso na saúde mental dos que lá estão? Será que as nossas instituições têm ideia do nível de depressão, do nível de ansiedade, o nível de estresse que existe por lá? Nós já avaliamos isso? Nós temos ideia se o nosso colaborador realmente tem um sono necessário para que a produtividade dele seja a exigida por ele mesmo e também pelo que ele deve fazer. Então, Ana, eu penso que distinguir a saúde mental da doença mental deve ser uma das ações primárias para que compreendam todos nós, para que compreendamos o que é que realmente devemos atacar
como atacar, qual é o profissional que entra, qual é o impacto disso para o colaborador que lá está, e mais ainda, como é que nós ajudamos estou a colocar entre aspas, a prejudicar o nosso colaborador. Como é que a nossa instituição prejudica o nosso colaborador? Hum. A nossa Gosto equipe muito disso. A nossa equipa é fundamental, o tipo de equipa que temos é fundamental, as políticas que temos são fundamentais. Como eu dizia antes, flexibilidade de horário, pausas programadas, parcerias com psicólogos. Ana, vamos olhar quais são as instituições que buscam as consultorias que estamos a dizer. É porque provavelmente, e pelo menos do rastreio rápido que iríamos fazer, provavelmente algum gestor sênior da instituição já teve algum contato com algum psicólogo e vê a pertinência disso, porque de contrário, Fica difícil, não é? Pronto. Ok, muito bem, obrigada, Dilsa. De facto, é importante fazer esta distinção entre o que é saúde, o que é doença, não é? Até porque a própria definição de saúde diz que não é meramente não ter doença, é muito para além disso, muito, muito para além disso. E é interessante quando o Domingos fala sobre a questão do open space, não é? Porque muitas vezes no nosso open space, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida e eu preciso de tranquilidade para poder fazer o meu trabalho. E o open space tem esta dinâmica em que nós precisamos estar em contato uns com os outros. E muitas vezes eu não tenho traquejo social para dizer, pessoal, agora peço 1 hora para eu poder me concentrar aqui no meu trabalho, não é? Então, vou criando, ou vamos criando certo ressentimento em nós sem que isso seja divulgado, né? E com o tempo pode aumentar e pode de facto criar as situações todas, distrações, tensão entre equipas e internas e depois chegar à questão do burnout. Eu tenho questão para a Sara, e a Dilsa já fez a ponte também, que é a questão das emergências, não é? Mas eu preferia, Sara, se não se importa, de passar para o Simão, porque falaram da questão a questão do como é que este trabalhador pode dizer que eu não estou confortável, não é? Como é que isto é percebido? E tem a ver um pouco com a questão desculpa, a questão da segurança psicológica. Então, que é um conceito que está a ganhar espaço atualmente. Estranhamente, eu tive contacto muito há pouco tempo com este conceito de segurança psicológica. Então, gostaria de ouvir, Simão, o que é que isso significa e como é que isto se junta com aquilo que o Domingos e que a Dilsa acabaram de dizer. Obrigado, Ana. Bem, partindo do próprio conceito de segurança psicológica, como tu dizias, é uma abordagem recente. Ela procura tornar com que o ambiente ou os colaboradores sejam eles, tenham autenticidade no local de trabalho, ok? Eles consigam se expressar livremente sem que esperem alguma represália. Mas para isto é preciso que o ambiente seja favorável, porque muitas vezes o que acontece? Nós verificamos ao nível dos locais de trabalho equipes que apresentam uma carga de estresse muito elevado. Muitas vezes isso acontece porque as próprias lideranças são muito ou exigentes, não permitem erros, pressionam os seus colaboradores e quando isto acontece, raramente estes conseguem dizer o que não está bem. Acabam omitindo certas situações que podem prejudicar a empresa, não é? Enquanto que, havendo uma condição de ambiente psicologicamente seguro, estes elementos não ocorrem, porque cada um diz, eu verifico isto que está a acontecer, que pode prejudicar o desempenho de todo um grupo,
aí ele tem esta coragem de falar. Porque muitas vezes esta limitação de não dizer o que a pessoa pensa acontece quando se percebe que o superior vai repreender ou publicamente ou não vai gostar de ouvir aquilo que tem que se dizer. Porque muitas vezes o que vai acontecer é que há uma ditadura de opinião e de método para chegar-se a um resultado. Mas nem sempre aquela ditadura é por si só suficiente para alcançar o resultado desejado. Daí que é preciso que se crie condições para que todo colaborador se sinta seguro, consiga expressar-se à vontade, consiga dar opiniões, consiga reportar erros para permitir que haja uma correção imediata, sem que isto seja problema para si. Porque muitas vezes, quando se reporta um erro, algumas lideranças, a primeira coisa que procuram saber é quem é culpado por isto, não é? E se nós queremos ter uma ação que seja produtiva e beneficie a empresa, não se tem que preocupar pelo culpado, mas o que foi feito de forma errada, como é que pode ser possível fazer diferente, que elementos são necessários, e isto vai andar de equipe para equipe e pode se tornar uma cultura. E quando isto acontece, as pessoas, a organização, seguem a porque sabem dizer que, opa, se eu verificar uma situação Y, eu vou falar isto, e não terei nenhum resultado. Agora, no contexto de emergência, isto facilita o próprio processo de intervenções, porque à medida que as intervenções vão funcionando, o contexto, por ser por si só dinâmico, há circunstâncias que podem merecer uma atenção diferenciada, muito específica. Se as pessoas ou os colaboradores envolvidos naquele contexto tiverem esta capacidade de poder se expressar sem nenhum problema, aí facilmente consegue-se trabalhar em equipa sem que ninguém se sinta lesado ou se sinta desvalorizado para este processo. Quantas vezes em reuniões, por exemplo, nós ficamos calados porque achamos que a opinião de A, B ou C é mais válida que a minha? Isto acontece porque a pessoa tem uma opinião que pensa que, ao emitir, pode eh, prejudicar alguém ou pode não ser o momento ideal para apresentar aquela opinião. Então, isto acaba trazendo este problema todo. Então, o que nós temos de fazer como psicólogos ao nível das organizações para ajudarmos a minimizar este impacto de saúde mental sobre os colaboradores é construir um ambiente em que seja possível que cada um possa se expressar sem nenhum ressentimento, possa contribuir independentemente do que os outros possam pensar, pode ser um momento de aprendizado coletivo. Então, daí que há esta necessidade de criarmos estes ambientes para podermos assegurar que todos atuam na sua plena consciência e isto, de certa forma, vai minimizar este impacto da saúde mental negativa para a produção organizacional. Mais ou menos isto. Alô? E isso, Simão. Pelo menos Não, o micro, era o meu micro. Então, de facto, faz todo sentido. E uma das Tá bem, coisas tá bem. que nós temos assistido muito é a cultura do silêncio, que vem muito da nossa cultura, e isso é Uhum. um tema que nós poderemos abordar também. Vamos pôr aqui na agenda, como diz o outro, aponta na agenda. Nós vamos pôr na agenda para um outro café. Mas é realmente a nossa cultura do silêncio que às vezes pode prejudicar-nos. E, obviamente, que por medo de repercussões, muitas vezes nós acabamos levando o erro para baixo do tapete, o que não gera uma aprendizagem muito boa. E por falar em aprendizagem, fale-nos, Sara, das nossas emergências, das nossas crises.
será que é possível nós dizermos que nas emergências, de um modo geral, existe um comportamento específico das pessoas e como isso pode ser levado a pensar que trabalhando a questão da saúde mental, trabalhando a questão da preparação, não é para as emergências, pode ajudar? Fale da sua experiência, Sara. Muito obrigada, Ana. Bom, eu penso que sim, há um comportamento específico nas emergências, mas primeiro queria contextualizar um bocadinho aquilo que é a situação de Moçambique. Moçambique é um país que tem um índice de vulnerabilidade muito alto, que ocupa a posição dos 10 mais vulneráveis a nível da África, por exemplo. Porque pela nossa extensa costa, por um lado, mas também por outro lado temos uma localização ajusante, ou seja, nos localizamos embaixo de várias bacias hidrográficas que partilhamos com os países vizinhos. Por outro lado, tem outras questões também não climáticas que foram muito bem referenciadas aqui, como é o caso, por exemplo, da pandemia da Covid-19, que mexeu muito com aquilo que é o tecido social do país, e também tem um aspecto um pouco particular, dois aspectos um pouco particulares, que, por exemplo, é a questão da xenofobia, por um lado, e depois tem a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Então, todos esses em conjunto configuram situação de emergência porque desestruturam aquilo que é o funcionamento normal da comunidade. Então, quais são os comportamentos associados a isso, em termos daquilo que são as reações das pessoas sobre estas crises? Primeiro, alô? Acho que temos algum problema com a internet da Sara. Isto acontece. Oh, força, Sara. Sim, sim, ou lutar, ou fugir, ou paralisar, Hum. não é? A literatura tem mostrado que a forma como nós reagimos a estas situações de crise tem muito a ver com a nossa personalidade, tem muito a ver com o gênero, tem muito a ver com a raça, com as condições sociais e um pouco disto tudo. Sara, fala de Então, Moçambique, nós. Moçambique. A literatura. Eu queria sentir a Tá sua bom. energia quando chega lá na Sim. emergência. Bom, a nível de Moçambique, o que acontece? Primeiro é a incredulidade. Quando começam a aparecer os avisos, não é, sobre a ocorrência, normalmente a tendência das pessoas é vamos pagar para ver, não é? Fora as situações em que, por exemplo, temos uma situação de cheias, porque os países vizinhos abriram as comportas das barragens, que normalmente isso acontece à noite e apanha as pessoas desprevenidas, mas há situações em que é por excesso de precipitação e as pessoas são informadas e têm tempo de se organizarem, e têm tempo de se retirarem, ir para um ponto seguro, que pode ser um abrigo, mas também pode ser casa de familiares, entre outros, ou mesmo uma casa arrendada. Mas as pessoas preferem dizer que não, eu quero pago para ver. No caso das cheias. Ciclones, idem. As pessoas querem ir ver o ciclone, querem ir ver o vento a chegar e querem não sei quanto. Então, no meio disso tudo, as pessoas acabam sendo apanhadas em contrapé. E o que acontece? Às vezes acaba acontecendo este sentimento de culpabilidade, não é? Se eu não tivesse saído de casa, talvez não teria acontecido isto. Mais ou menos são estas inquietações que vão aparecendo um pouco, não é? Mas aqui a grande problemática que eu queria tratar, a semelhança dos colegas que me antecederam, é que sinto que há um vazio
daquilo que são os instrumentos normativos que deviam, em primeira instância, criar condições para devolver este bem-estar, proteger essa população, por um lado, e devolver o bem-estar que elas perdem com estes impactos, não é, que as situações de emergência causam. Vamos falar, por exemplo, a própria lei de gestão e redução de risco de desastres não enfatiza a questão do apoio psicossocial. Depois temos os instrumentos também setoriais dos setores, passo a redundância, que respondem por esta questão do psicossocial, que é saúde e gênero, mulher e ação social, não sei se é assim como se designa o ministério atualmente, mas há um vazio naquilo que é uma assistência específica para as pessoas em situação de emergência. Estes documentos retratam muito mais apoio. O caso do gênero e ação social está concentrado para os grupos vulneráveis, né, que são as pessoas com deficiência, as mulheres grávidas, doentes crônicos e etc. Então, tem esta limitante de não ser abrangente a outro público. Mas temos o Ministério de Saúde, por outro lado, que está concentrado nas questões que têm a ver com as pessoas que consomem substâncias ilícitas, por um lado, e, por outro lado, está mais focalizado para as pessoas vivendo com HIV, não é? Agora, as pessoas que sofrem por estas questões de traumas decorrentes de situações de emergência, climáticas ou não, como muito bem foi mencionado pelos colegas que me antecederam, acabam ficando de fora, não há um vazio. Então, se formos já olhar para aquilo que é o instrumento que responde às emergências, que é o plano de contingência para a época chuvosa, por exemplo, ele, na componente do apoio psicossocial, refere apenas à alocação de espaços, não é, para as crianças poderem jogar, poderem se divertir, jogarem futebol, jogar a bola. Então, fala simplesmente sobre esta componente que é o atendimento às crianças, né? As crianças têm que ter alguma forma de relaxar um pouco, sim, mas não fala sobre aquele todo o restante da população que, O em primeira cidadão instância, comum que também é afetado cidadão pelos comum, serviços de emergência. eu Assim, exato. sim, o pai que deve dar suporte ao seu filho, que deve ajudar o seu filho a perceber a situação e a encontrar alguma saída. Então, este não tem nenhum suporte psicológico. Então, ainda há um vazio muito grande, não é, para acomodar, em primeiro lugar, os afetados por desastres, em segundo lugar, as pessoas que devem dar suporte, não é? Que são os agentes humanitários dos vários setores, que devem dar suporte a estas pessoas que estão a passar por uma situação anômala, não é? Do funcionamento da sociedade e não encontram. Então, há um desafio muito grande, porque é aquela coisa que os colegas disseram, nós vemos a questão da saúde mental como, bom, isso é para pessoas que não estão bem da cabeça, é para pessoas malucas, sempre olhando para o lado negativo da saúde mental e associando a saúde mental como doença mental. Então, há um desafio muito grande aqui do olhar de fazer aquilo que a psicanálise fala muito bem, aborda muito bem esta questão da escuta. Porque, em primeira instância, estas pessoas precisam de ser escutadas. Porque a escuta psicanalítica é que vai permitir que a gente, que os profissionais escolham a melhor metodologia ou a melhor abordagem para tratar dos casos, de acordo com as peculiaridades de cada uma das pessoas afetadas. Então, é mais ou menos isto que queria iniciar para Muito deixar bem. aqui. Obrigada, Ana. Obrigada a nós. Domingos,
só para sair da psicologia. Não, na verdade, quando eu penso em saúde mental, e quando eu dava aulas, uma das coisas que vinha, gostava muito de dizer é, olha, nós quando falamos em saúde mental, nós temos que pensar na atenção, nas cognições, não é? Ou seja, como nós pensamos, como nós memorizamos as coisas. Então, tudo o que está relacionado com a mente, com o nosso funcionamento, em vigília ou não, é saúde mental, não é? E, quer dizer, se estiver dentro dos padrões aceitáveis, se nos permitir contribuir na sociedade, ter boas relações comigo e com os outros, não é? E quando nós falamos sobre isso, nós percebemos que, se nós tivéssemos nos preparados, se nós tivéssemos um guião de como estar nas emergências, não é? O que pensar, o que fazer, quais são as etapas, não é? Que nos vão levar a abordar cada uma situação de emergência. Isso iria ajudar-nos depois a ter menos stress, menos, não é? Ou pelo menos mais controlado, menos stress e também menos perturbação de traumas. Domingos, na sua experiência de preparar emergências, fale-nos como é que foi e como é que as empresas recebem isto de preparar para as emergências, ou também nas empresas onde foi, ouviu sempre, há de se ver lá à frente, né? Que é um jargão muito, muito moçambicano nosso. Qual é a sua experiência, Domingos? Consegue me ver? Ok, na verdade é de se ver lá à frente. Lá à frente, vamos empurrando com a barriga e tudo mais. Hum, Mas uma coisa que é muito importante que as empresas precisam, mas na verdade os trabalhadores dificilmente vão ter esta forma ou esta perspectiva, perceber que problemas, ou burnout, ou mesmo questão de saúde mental, é da primeira pessoa responsável por isso é o próprio trabalhador. hum, Sem sombra de é o próprio trabalhador. hum, Ele é que tem que saber como gerir as emoções, ele é que tem que saber como gerir a demanda dele, ele é que tem que saber quando é que deve parar. Porque em algum momento, se nós formos a olhar, neste caso, o patronato, na verdade, quer mais produção, produzir, produzir, produzir. Ele consegue, ele tem que ter capacidade de fazer uma autoanálise quando é que ele está prestes a esgotar-se, não é? Em algum momento também a questão de saúde mental está mais correlacionada, associando isso à gestão de emergência do próprio local onde nós estamos. Em algum momento nós pensamos que temos muito trabalho, por vezes até a nossa mesa que está muito cheia com documentos desnecessários, hum, né? E isto nos leva a pensar que é muito trabalho que tem, mas na verdade só precisa organizar melhor, fazer melhor o teu setup do seu desk. É isso que nós precisamos. hum, Então, se nós formos olhar na perspectiva de gestão de emergências, conforme disse previamente, as emergências estão mais baseadas para situações mais físicas, mas nós podemos ver, atualmente, quero buscar um cenário muito real de Moçambique, nós temos muitas casas de apostas, não é? Jogos de azar. E estes jogos de azar, se nós formos olhar a realidade moçambicana, o moçambicano quer enriquecer. Quanto o caminho for mais curto, melhor para ele, hum, não é? E como é que nós associamos isto ao trabalho? Os jogadores são os trabalhadores. hum, Os jogadores são os trabalhadores. Agora, se nós formos olhar em termos de organizações, quantas organizações já constataram que alguns trabalhadores provavelmente têm se envolvido em jogos de azar? Qual é a ação que já terão tomado que é para garantir que estes para garantir que não percam um bom técnico? hum, Porque nós temos muitos bons técnicos. Sem mencionar, não é? Eu tive um caso de um trabalhador que, na verdade, eh, ele envolveu-se em jogos de aposta e ele tinha dívida com os seus colegas. Ele devia a todo mundo, não é? Porque ele tinha que pedir emprestado aqui, porque perdeu, pedia emprestado aqui. É só imaginar o quão isso impactou para o próprio trabalho. hum. Isto impactou porque ele prometeu pagar dívida numa certa data em que ele tinha a expectativa de ter o seu salário, mas a empresa, por questões organizacionais, não conseguiu pagar o salário. E depois o que é que aconteceu? Ele não foi ao trabalho.
E nesse dia que ele não foi ao trabalho, precisava-se fechar um relatório importante para submeter a um cliente extremamente importante da organização, não é? E de todas as vezes que ele recebia a chamada dos colegas, ele cancelava. Quando recebeu a chamada do seu líder, ele não teve abertura de explicar ao líder o que é que estava a acontecer, não é? E o líder foi percebendo, mais tarde abriu-se conosco, né? Eu faço parte do Departamento de Saúde e Segurança, abriu-se conosco e explicou o que é que estava a acontecer. Então, desta forma, procuramos uma forma de entender o que é que estava a acontecer. E nós, como é que nós investigamos a situação? Investigamos como um incidente de trabalho. É de como nós investigamos. E os investigadores deste incidente de trabalho, nenhum deles é psicólogos, não é? Não precisa. Nenhum deles é psicólogo. Então, mais tarde, com os depoimentos, né, que fomos colhendo dos outros colegas, vamos perceber que, na verdade, ele tinha uma dívida e ele havia comprometido sem pagar a dívida naquela data. E porque não teve o salário, não tinha como pagar a dívida, então, para não cair mal, o que é que ele fez? Não foi ao trabalho. Agora, imagina o impacto que isso terá gerado à organização. Foi um impacto e tanto, não é? Porque existiam deadlines a serem cumpridos e tudo mais. Foi um impacto. Agora, se nós formos olhar, temos 2, temos 3, temos 4 trabalhadores que enquadram-se nessa situação. Se esta situação, temos mais de 2 ou 3 na mesma situação, eu penso que já é suficiente para nós declararmos que há uma emergência interna e temos que saber como tratar esse tipo de emergência. Mas, se formos a ver, os nossos planos de emergência, né, depois seguem-se com planos de resposta à emergência. Tens o plano de emergência, tens o plano de resposta à emergência. Os nossos planos não vão lhe dizer o que é que tem que fazer nessas situações para dar resposta a este tipo de emergência. Por quê? Porque previamente não definimos ou não temos como pensado que podemos ter emergência ligadas à saúde mental. Então é impensável para nós isso até agora, que podemos ter esse tipo de emergência. 2 também, podemos ver outro tipo de emergência, olhando a questão de própria saúde. Nós podemos ter situações de reuniões, não é? Em que aqui foi o Simão que referiu, situações de reunião. No meio de uma reunião, algumas pessoas acabam não se expressando porque pensam que a sua opinião pode ser inferior que a dos outros, mas também podemos ter situações em que as pessoas atingem o burnout, de repente a pessoa bate na mesa e fala de qualquer maneira, desrespeita a todos no meio da reunião. E no final, todos nós ficamos pasmos, ficamos sem perceber o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo com ele, o que é que está acontecendo com ele. Muitos de nós podemos pensar que não, ele é mal educado, é jeito dele de ser. Muitas das vezes não tem nada a ver com isso. Os bons profissionais nós acabamos perdendo porque acabamos não olhando, acabamos dando uma carga de trabalho acima do que deviam e eles também não têm tido a inteligência suficiente de definir que eles é que são responsáveis por questões de saúde mental. O que é que eles fazem? Vão puxando e acabam puxando acima daquilo que é o seu limite, né? E temos essa situação. E depois paramos novamente. Temos essa situação, Ana, que eu referi. Ele, no meio da reunião, bateu a mesa, falou de qualquer maneira, desrespeitou algumas pessoas, não é? E levantou-se e foi embora, ok? Mais tarde, talvez depois de 2 dias depois de alguém do RH, porque na verdade as empresas moçambicanas, Dilsa não me deixa mentir, não contratam psicólogos para tempo inteiro, né? Algumas até que acabam adequando políticas internacionais, o que é que fazem? Acabam criando uma linha para falar com o psicólogo, não é? Então, o que é que vai acontecer? Provavelmente o RH vai falar com ele, vai lhe chamar a atenção e mais tarde ele pede desculpas. Depois do pedido de desculpas, o RH assume que o problema está resolvido. Mas a questão que segue, será que o problema está resolvido? Não está resolvido. 2 também, se este colega teve este comportamento numa reunião, não é? Com os outros colegas, o que é que se segue para com os outros colegas que vivenciaram isto aqui? É importante que estes colegas também tenham um tratamento. A gente precisa explicar, trazer aqui um feedback para os outros, né? E fazer perceber que, não, na verdade, todos nós somos susceptíveis a passar por aquilo que ele passou e é importante que ações sejam tomadas. Agora, em termos de ações, é importante também que ações sejam efetivas, sejam notáveis as ações, porque muitas das vezes, porque é saúde mental, então vais subentender, vais imaginar. Não.
as ações devem ser também mais concretas. Se as ações não forem concretas, em algum momento tivemos essa situação como um chamariz. eh, Na saúde e segurança, nós temos aquilo que chamamos de pirâmide Bardi, né? A pirâmide Bardi, ele, nos incidentes, na gestão dos incidentes, ele tem lá 600 chamariz, que são situações de condições, atos inseguros e mais outras questões, não é? Que estão associadas. São 600. E depois ele vai fazer um pico. Ele é que né, é uma pirâmide normal, não é uma pirâmide invertida. Então, quando ele sobe, chega lá até onde fica a sereia, não é? O que é que vai acontecer? É aí onde nós vamos ter uma situação bastante catastrófica. Ou vamos ter uma situação que, na verdade, vai gerar um dano, que este dano vai ser ressentido por toda a A organização. organização. Exatamente. Então, quando nós começamos com estes chamares, é importante que logo de imediato sejam tomadas as ações. E quando são tomadas as ações, essas ações não bastam só termos um psicólogo, é importante também atualizarmos todos os procedimentos de gestão de emergência, neste caso, o plano, os possíveis cenários que nós podemos ter, este também tem que fazer parte desta situação. O plano de resposta também tem que também acopular como é que nós podemos gerir um exemplo mais concreto destes dois tipos de emergência que eu me referi. Então, desta forma, o que é que vai acontecer? Se a organização cresce, cresce num todo. Neste caso, crescemos com trabalhadores devidamente empenhados, não é? Conseguimos monitorar, aí vamos perceber também que há necessidade de verificar quais são esses sinais que a organização pode ter, que são alertas que, na verdade, alguma ação tem que ser tomada. Muitas das vezes as ações também não tomam nenhuma ação porque não conhecem os sinais que indicam que aqui há problemas sérios de saúde mental. Mas quem vai instruir essas organizações devem ser os profissionais, né? Mas também como é que essas organizações vão saber que os profissionais existem para poderem dar alerta dessas situações? É importante também que os profissionais tentem chegar lá. Eu até poderia dizer, é importante que a Dilsa vá lá vender seu peixe, aí o Simão vai lá vender, mostrar mais promoção deste tipo de trabalho. É muito importante, porque a maior parte das organizações não conhecem exatamente que realmente isto existe. Tem uma outra situação associada a isto, que vamos olhar para a questão de saúde mental, que provavelmente a Ana e a Rosemera terão vivenciado. É só olharmos trabalhadores que estão há mais de 10, 20 anos numa organização, não é? Em que eles pensam que as coisas giram em torno deles, não é? Como é que vamos olhar? Qual é a saúde mental deste trabalhador? Este trabalhador é muito perigoso. Nós podemos não olhar, mas este trabalhador de 20 anos de experiência é muito perigoso. Vale a pena tu pegares o newcomers, né? Os novos trabalhadores, não é? Fazeres o acompanhamento. Mas este de 20 anos tem que fazer o acompanhamento de perto. Este é mais perigoso que um trabalhador novo. Então, será que as empresas que têm mais de 10, 15, 20 anos fazem acompanhamento a estes trabalhadores que têm mais experiência? Porque, em termos de saúde e segurança do trabalho, os trabalhadores que mais envolvem-se em acidentes de trabalho são os trabalhadores que têm uma longa vida na empresa e que parece que a empresa já é casa deles. Estes é que envolvem em acidentes de trabalho. Estes é que fazem afastamento. O absentismo, muitas das vezes, é gerado por estes trabalhadores. E estes trabalhadores também, em algum momento, se não tiverem um acompanhamento, o que é que vão fazer? Vão fazer o quê? Vão colocar uma mão para os newcomers, para os novos trabalhadores não desenvolverem, não é? Porque eles já vêm com certos mindsets e tudo mais. E o que é que vai fazer? Eles criam um mau clima para novos trabalhadores e estes trabalhadores começam a violar procedimentos de segurança, porque aquele que está há 20 anos começa a pensar: se eu faço assim há 20 anos, nunca me aconteceu. Nós sempre fizemos assim. Nós sempre fizemos assim, eu vou continuar a fazer, não é? Então, este trabalhador tem que ter um acompanhamento à sua altura, que é para não multiplicar este ser para com os outros trabalhadores. Os maus hábitos, no caso, Isso. ou os hábitos cimentados que não são muito produtivos. Muito bem. Exatamente. Obrigada, Domingos. Uau, assim, eu estou a imaginar que é muito importante fazermos uma gestão de riscos, sempre. Ir verificando que riscos é que estamos. À medida que a empresa vai crescendo, temos novos riscos. Vamos lá fazer uma nova, vamos verificar os nossos processos.
É isso, não é? Permita-me só levar mais uns 10 segundos só para explicar uma coisa. 10 segundos. Sim, as organizações, em termos de avaliação de risco, as avaliações de risco estão mais viradas para a segurança das pessoas. Poucas empresas têm avaliação de risco para a saúde dos trabalhadores. As que têm para a saúde dos trabalhadores é quando fazem o chamam de programa de saúde ocupacional, é quando verificam que tipo de exame médico eles têm que fazer e tudo mais. Estas que têm avaliação de risco para a saúde não falam de saúde ambiental em nenhum momento. E não és de ver nenhum sítio que tem lá mencionado sobre saúde ambiental. Simplesmente é só por causa da exposição ao ruído, tem que fazer isto aqui. Por causa disto, exatamente. É muito mais por aí. Obrigado. Espero que Muito tenha obrigada. 10 segundos. Ok. Oh, uau. Agora já não sei quem é coisa. Algum de vocês aí quer comentar, acrescentar? Não, eu posso acrescentar um aspecto que o Domingos falava dos antigos, aquele hábito de dizer eu sempre fiz assim. Realmente, este aspecto é daqueles que prejudica grandemente as empresas. E há necessidade que todo colaborador tenha liberdade de questionar de forma contínua todos os procedimentos. Porque o facto de um procedimento ser antigo não significa que ele seja eficaz para sempre. Ele pode ser alterado em função à dinâmica contextual. Então, é importante sim, trazer esses questionamentos. Sim, E é interessante que diga isso, Simão, porque muitas vezes, voltando à questão da segurança psicológica, muitas vezes nós não temos coragem, não temos a liberdade para falar sobre isso, sobre vamos fazer uma nova revisão, vamos criar um novo procedimento e etc. E normalmente são os trabalhadores lá por trás que veem o comportamentos uns dos outros, né? Os comportamentos que podem ser inadequados ou desconfortáveis. E, na verdade é isso. A questão da saúde mental tem a ver com ser desconfortável. E quando é desconfortável, eu tenho que ter a possibilidade de levantar a mão e falar. Já agora, na questão da segurança psicológica, há muitos comportamentos que o Domingos também falou e todos vocês, que tem a ver com, e aliás o Sidónio também aqui referiu, tem a ver com o papel dos líderes na questão da aumentar ou reduzir a segurança psicológica. Quais são os erros que os líderes costumam apresentar que minam a segurança psicológica? O primeiro aspecto é o autoritarismo. Impor o que eu digo é o que tem que ser feito. Este é um dos aspectos que também mina muito a questão de segurança psicológica. O outro aspecto é a abordagem com que eles desenvolvem perante seus colaboradores. Muitos líderes não têm modos de se expressar. Não sabem quando criticar e onde criticar. Isto também é um dos aspectos que prejudica esta questão da segurança psicológica. Eles não sabem, como posso explicar, usar o tom de voz mesmo em situação de crise. Porque nós temos aquela condição que quando nós temos um chefe que está a receber uma pressão de cima, tu que estás embaixo percebes que ele está sendo pressionado, então ele faz um efeito dominó. E este efeito dominó vai prejudicar a capacidade criativa dos colaboradores de nível de base. Então, isto tudo vai impactar na coordenação de equipe, porque se nós somos líderes ou as lideranças, até certo ponto, eu sempre digo assim, é preciso que elas ajam como almofada ou amortecedores de emoções. Por quê? Se eu recebo uma pressão do meu líder, eu devo ter a inteligência emocional suficiente para conseguir selecionar o que vou transmitir para a minha equipe, de tal forma que eles não percebam que estamos perante uma situação de crise. É possível transmitir isto de uma forma suave, que permita que cada um desenvolva uma consciência de compromisso para a solução daquele problema. Então, se os líderes não criam este ambiente que produza
uma autoconfiança e promova a criatividade na ação, aí estaremos perante condições que vão impedir o surgimento deste ambiente psicologicamente seguro. Daí que há necessidade que o líder seja estratégico. Se ele é estratégico, vai perceber que as pessoas ou os que o rodeiam não têm medo de o aproximar. Eles conseguem ir, falam de tu para tu, mas com respeito daquilo que pode ser feito e quem sai a ganhar a empresa. É aquela questão que o Domingos dizia, que muitas vezes os que estão há mais tempo tendem a impedir que os outros cresçam. Este aspecto acontece muitas vezes, é mesmo por insegurança desta pessoa que está há mais tempo. Porque pensa que este que chegou agora pode me tirar o lugar. Mas, de forma inteligente, as pessoas com capacidade e visão procuram aliar-se a estes novos, que é para fortificar as abordagens de intervenção. Aí todos é a ganhar. Então, há estes aspectos que devem ser controlados para permitir que haja esta autonomia, espontaneidade na ação ao nível dos grupos de trabalho. Muito bem, obrigada. Ana, Dilza, sim, pronto, é mesmo para si, diga. E já agora faça o seu comentário e depois acrescente como é que nós criamos os serviços né, psicologia básicos, de serviço de psicologia no local de trabalho e quais são as dificuldades para fazer este tipo de intervenções. Mas sim, top. comece. Ok, obrigada. Ana, eu queria fazer uma ponte com o que os colegas estiveram antes a falar, acrescendo o termo estado coletivo de confiança. A segurança psicológica também provê isso, ou é suposto prover isso, um estado coletivo de confiança. Por que isto é importante? Porque dá a possibilidade, tal como estavam a dizer os colegas, da pessoa falar com liberdade, sem medo de represálias, sem humilhação e sem punição. Tanto Domingos como o Namagoa estiveram a fazer menção ao papel do líder ser estrategicamente aberto para admitir erros, principalmente aceitar ouvir novas ideias. Tente imaginar a questão de insegurança ou principalmente o alvoroço institucional que haveria se deste funcionário que bateu a mesa. Ele bateu a mesa, levantou e saiu. Ele poderia provavelmente estar a concorrer para algum equilíbrio emocional dele. Mesmo estando no auge, estaria a criar um escape para diminuir a carga emocional que ele tem. Exatamente. Mas tente imaginar o ambiente que ficaria na instituição, o ambiente que ficaria na sala de reuniões, logo depois que ele saísse da sala. Se este líder não for estrategicamente seguro emocionalmente, iria conseguir garantir que todos os outros colaboradores que ficarem na sala comecem a criar cenários psicológicos não só inseguros, mas que também comecem a acreditar que aquele colega deve estar numa situação de doença mental. A este lado, mas nós temos também pouca possibilidade de dar segurança àquele que tem uma situação de medo. Olha, estamos numa situação em que a instituição deve ser a mais competitiva. Temos que trabalhar mais no nosso marketing, temos que colocar o nosso produto na praça, temos que inovar. Então, Ana, é sua responsabilidade trazer um projeto novo. A Ana não pega sono, porque está a carregar uma responsabilidade que é grande. E se ele não traz aquela responsabilidade, os artistas dizem, não foi o meu momento de como se diz? Inspiração. Expressão. Ok. Não foi o meu momento de libertação artística. Quero acreditar que isso também acontece com todo e qualquer colaborador, de ser exigido algo no momento em que ele não está totalmente concentrado nisso, por inúmeros motivos que foram aqui avançados. E como é que criamos um ambiente ou os serviços básicos de saúde mental
que permita às pessoas chegarem a este equilíbrio, regulação emocional. Há um Ok. aspecto que a Gilga falou no princípio que tem a ver com a flexibilização dos processos. Veja que há instituições que dizem: tu chegas aqui às 7h30, pontualmente, ok? Mas tu podes ser daqueles que produz a partir de um certo momento, por exemplo. Então, esta exigência para certo nível de colaboradores pode não ser funcional. Não digo para todos. Há níveis de colaboradores que é preciso que haja esta possibilidade de flexibilização dos horários, por exemplo, porque este colaborador, como posso explicar, ele tem seu momento de produção, Exato. ok? Mas Então, ele... realmente, Simão, só para nós economizarmos o tempo, porque agora só temos 13 minutos. E eu queria dar oportunidade primeiro à Sara e depois ao público para referir. Gosto muito da questão da flexibilidade e acho que é muito importante. Dilsa pode continuar, acho que era mais ou menos o mesmo raciocínio que estava a ter, não era? Sim, sim. Sim, E Simão. se permitir, eu vou passar agora para o que é que podemos fazer para garantir que as instituições não só se sintam psicologicamente seguras, mas que tenham algum plano. A, a Sara tem dito muitas vezes um plano de contingência frente às catástrofes. Então, eu iria dizer um plano de contingência frente às emergências psicológicas. Primeiro, a necessidade da instituição ter não iria dizer socialização, mas estarem todos por dentro daquilo que é o conceito e como enquadrar a questão das emergências psicológicas. Claro, tipificando-as. As crises individuais, as crises coletivas, as catástrofes externas e outros aspectos que podem, com isso, perigar a saúde mental do colaborador e de lá arrastar-lhe para uma situação de doença mental. A primeira etapa é o diagnóstico e planeamento. Por favor, buscam profissionais específicos. Se for uma equipa multidisciplinar, melhor, porque o plano terá a condição de buscar diferentes perspectivas e abordagens necessárias para fazer frente à emergência psicológica. Faça um diagnóstico, um planeamento, faça um mapeamento dos riscos, identifiquem os grupos de riscos existentes na instituição e definam protocolos internos de resposta e, principalmente, rotas de comunicação eficazes. Há diferença entre ouvir, há diferença entre entender e, principalmente, compreender. Quem é que está habilitado para compreender o que pode estar a acontecer com um profissional? Porque ouvir, todos nós podemos ouvir, mas dali a compreender e dar algum suporte profissionalmente eficiente e eficaz, ali é necessário trabalhar com pessoas específicas para tal. Segundo, criar uma equipe de apoio psicológico de emergência na instituição. Na EPSI, nós chamamos de EAP, Equipe de Apoio Psicológico de Emergência. Esta equipe de apoio psicológico de emergência é derivada de diferentes profissionais. Atenção, que dentro da área de psicologia nós temos vários nichos, dependendo daquilo que é a preocupação daquele colaborador, há que buscar o profissional específico para que possa dar o acompanhamento específico àquele colaborador. O gestor de recursos humanos não fica de fora. Volto a repisar o fato dos gestores de recursos humanos muitas vezes sentirem-se afrontados com os psicólogos organizacionais. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Mas é importante também que o representante da instituição lá esteja. Os diferentes colaboradores também devem ser capacitados, principalmente com os primeiros socorros psicológicos. Os menos está a falar muito de primeiros socorros psicológicos. Há que saber como é que isso funciona e como apoia naquelas áreas cruciais, as famosas 24 horas após o evento. Isso é crucial. Tem que se dar uma formação específica, mas também
tal como acontece, como a Sara tem feito e muitas vezes partilhado conosco, tem de existir simulações dos primeiros socorros psicológicos que ocorrem na equipa, principalmente se tiver a ver com crises inesperadas. Se essas simulações forem trimestrais ou semestrais, iremos garantir que haja alguma atualização dos contextos da instituição. Volto a reforçar a quem, como, quando e porquê ter uma comunicação da crise eficiente. O acompanhamento é importante, mas não me deixe sair deste ponto sem falar da reintegração do colaborador depois da fase do acompanhamento. Como é que deve ser feita esta reintegração? Como é que deve ser acompanhado? Então, eu penso que as boas práticas institucionais são fundamentais para qualquer instituição que quer se sentir estrategicamente inteligente emocionalmente. Uau, que ótimo, maravilha. Sara, vamos lá colocar aqui para todos nós que estamos aqui nesta live, nesta sessão, e pensar assim, nas suas experiências, nas suas vivências, já viu pessoas preparadas para situações e já viu pessoas preparadas para a situação. Podemos sentir alguém que está com o micro ligado aí, que eu não sei quem é. Anyways, depois eu vejo, só para não me cortar. Pode nos dar essa visão muito clara das diferenças entre os preparados e os não preparados e a importância disso? Uhum. Ok, Ana, muito obrigada. Volto a recuperar aquela fala que tive antes, que esta questão da preparação ou não preparação está muito associada com questões de índole, da nossa personalidade, questões que têm a ver com a idade, o sexo, entre outras coisas, não é? Então, falando da experiência concreta, nós falamos muito no nosso passado mais recente desta questão de emergências, falamos do ciclone Idai. É um ciclone que marcou o país e o mundo como um todo e que colocou as pessoas que intervêm na questão da resposta à emergência na condição de afetadas. Ou seja, os próprios gestores de desastres, não é? Aquilo praticamente afetou toda a cidade da Beira. Então, os próprios funcionários do INGD, era INGC na altura, 2019, eles próprios eram afetados, mas tinham que estar a trabalhar para fazer assistência humanitária à população afetada, não é? Então, a questão deste suporte psicossocial sempre é negligenciado, não é? Principalmente para esta camada, que são os atores humanitários, mas é providenciada, mas também de forma limitada, a população afetada. E o que acontece com os trabalhadores é que muitas das vezes eles ficam, dependendo dos casos, numa condição de desemprego. Se não é desemprego, temos a condição de precarização das condições de trabalho, não é? Então, passou o evento, mexeu com toda aquela estrutura de comunicação, de condições de trabalho, etc. Então, ficam... Ou então, torna-se... As pessoas têm que trabalhar, mas num ambiente relativamente perigoso. Como disseram os colegas que me antecederam, o patronato, vamos assim dizer, está muito mais preocupado com a questão dos resultados, dos ganhos, etc. E não percebem, têm limitações de compreender que se nós queremos ter bons ganhos, queremos ter bons resultados, precisamos trabalhar sobre a saúde mental dos nossos funcionários. Então, não havendo isto, o que acontece? Porque um e outro ficou ferido, ou teve que se locomover para o sítio tal, porque perdeu um ente querido, etc. Então, há sobrecarga, não é? Daqueles poucos que ficaram. E isso conduz também à exaustão. Com a exaustão, começam naturalmente
a surgir alguns sintomas, não é, de transtornos psicológicos, não é, que podem ter impactos imediatos sobre a saúde. Há pessoas que podem começar a desenvolver algumas doenças crônicas, como hipertensão ou outras. E, naturalmente, o trauma, como nunca podemos dissociar situações de crise de trauma, e a falta de apoio psicológico, de facto, é uma componente muito crítica nestas situações. E o que que acontece com estes trabalhadores? Vão desenvolver várias perturbações psicológicas, entre as quais o estresse agudo, a depressão, transtorno da ansiedade e a mais comum, transtorno de estresse pós-traumático, a irritabilidade, pesadelos, flashbacks, etc. Há um esforço, mas é um esforço um pouco imposto por alguns parceiros, como por exemplo o Banco Mundial e outros que têm apoiado naquilo que são os esforços do Orçamento do Estado, de instituir uma divisão ou uma direção de salvaguardas sociais e ambientais. E é nesta direção onde é que muitas das vezes reside esta questão do apoio psicossocial para as pessoas afetadas pelas crises e pelos eventos. Mas ainda tudo isto está num processo embrionário e nós sabemos que o que acontece nas nossas instituições, principalmente as governamentais, depende muito de como é que o líder compra ou não compra aquele assunto. Então, se ele achar que a saúde mental é um aspecto importante, ele vai perseguir este assunto e, eventualmente, vamos sentir alguns progressos nesta matéria. Mas se for um que acha que isto aqui é um assunto de malucos, ele também vai deixar de lado. Tem a ver Então, com as percepções que tem sobre a saúde mental. exatamente, Hum. exatamente. Gente, acabou o nosso tempo. Acabou. Estava tão bom, Ana. Estava bom. Mas É. antes de nós, obrigada. Realmente, eu queria deixar aqui ficar, e o Matola chamou atenção para isso. Não é possível conseguirmos fazer gestão quando as pessoas começam a dizer coisas tão importantes, coisas tão cruciais, e pronto, já acabou o tempo. Então, obrigada pela vossa compreensão quanto a isso. Últimas palavras, o que é que gostaria de deixar em meio segundo? Ok, meio minuto. Não, 2 segundos. O que é que vocês gostariam de deixar e o que é que vocês levam aqui desta sessão? E pronto. Eu abro para quem? Quem vai começar? Dilsa? Não, Sara. Sara, como estava na energia? Considerações. Obrigada, Ana. Agradecer esta oportunidade de dizer que a palavra-chave é fazermos esta escuta, porque qualquer política ou qualquer intervenção e estratégia que nós quisermos implementar tem que ter como base naquilo que é a sensibilidade das pessoas. Então, se nós queremos a sensibilidade das pessoas, dos trabalhadores, dos afetados, através da escuta. E através disto, construímos os instrumentos para responder à situação. Agora, se fizermos, tem que ser uma abordagem bottom-up. Se for a top-down, creio que não seja tão funcional. Obrigada, Ana. Obrigada. E o que é que leva, Sara? O que é que levou? Bom, o que eu levei é que, de facto, há um desafio muito grande e há um caminho muito longo que temos que percorrer para tentar, nestas nuances daquilo que são situações de crise. As crises são muito multidimensionais, como foi muito bem colocado aqui. Então, há um caminho muito grande que temos que percorrer, mas a base tem que ser conseguirmos o engajamento político, que é para conferir uma maior seriedade neste assunto e não achar que, bom, esta questão da saúde mental é equiparável à questão da doença mental, como muito bem a Dilsa colocou. Então, a prioridade é esta e eu penso que é o caminho a seguir. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Dilsa. Ok, Ana. Ana, olha, como deixa afinal, eu penso que a saúde mental é o coração invisível de qualquer organização. Para tal, cabe a nós, como profissionais, como líderes,
como cidadãos, garantir que este coração continue a bater com humanidade, consciência e com compromisso. Agora, o que é que eu levo deste café? Eu levo a necessidade de mais uma xícara. Que tal? Que tal pegarmos o desafio, porque meu equilíbrio está no Maputo, a PSIC está na Beira, está no Chimoio. Sei que existem várias outras instituições. Que tal fazermos um movimento, claro, com o suporte da Associação dos Psicólogos cá do nosso país, Então, fazermos um movimento de palestras nas instituições que é para dar-lhes a conhecer que existimos e somos fulcrais para a produtividade deles. muito Obrigada, bom. Ana. Obrigada, obrigada. Simão, Obrigado, Ana. Primeiro, obrigado pelo convite para estar neste café agradável. Bem, eu penso que para frente é o caminho, como se tem dito popularmente. Nós, como profissionais de psicologia, precisamos trabalhar muito para a divulgação da profissão, para que se perceba que o psicólogo tem uma atuação multifacetada e que não só olha pelos, entre aspas, os ditos malucos, como se fala popularmente. Nós temos ações concretas dentro das organizações e precisamos de divulgar mais a nossa existência. Então, este movimento que a Dilsa falava, ali aqui também algumas mensagens que falam de campanhas nas instituições para a divulgação do trabalho do psicólogo nas organizações, pode ser muito importante. O que eu levo daqui é a expectativa de que este movimento realmente ocorra. Estou a ver aqui o professor Guambe, que está na associação, tu também estás na associação, e muitos de nós também, os que ainda não estão, temos que estar lá, temos que trabalhar de forma conjunta para que a componente organizacional esteja cada vez mais visível. Eu vejo que a componente clínica está mais ativa e há necessidade de nós trabalharmos muito na componente das organizações com psicologia específica para podermos nos fazer conhecer mais. muito obrigada. Domingos eu deixei para o último porque ele não é psicólogo e é justamente esta coisa que o professor Guambe disse aqui, que nós precisamos trabalhar e vocês também disseram, em interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade e todas as disciplinaridades que pudermos pensar. Domingos. Ok, percebi. Mas fiquei mais tranquilo porque sei que não se trata somente de assunto de psicólogos. Todos nós podemos contribuir. Ok, só do meu lado, o que eu tenho a deixar é o seguinte, é que a saúde mental, a questão de falar de saúde mental e todos temos que lutar por esta causa, com vista a divulgar mais, a massificar, com que as organizações também possam prestar mais atenção nesse aspecto. Eu mesmo que dizer, Ana, tens que usar uma bota, senão tem que usar um capacete, não é? Senão tem que usar uma luva quando estiver a trabalhar. Eu mesmo, não é? Porque um trabalhador bem protegido, bem tratado, bem valorizado, é um trabalhador que vai prevenir acidentes de trabalho, também como doenças ocupacionais, e que isto depois tem custos para a própria organização. Quando eu dizia custos diretos, são custos em que a empresa vai ter que arcar, paragem de produção. Os custos indiretos vão ser a questão da seguradora, que vai ter que cobrir e tudo mais, e INSS e tudo mais. E é um processo. Então, a questão da a saúde mental importa, sim, para todos nós. Agora, só para fechar, queria dizer o seguinte, que não basta olharmos a saúde mental nos nossos locais de trabalho, é importante também vermos nas nossas casas. Existem sinais, vamos trabalhar nesses sinais. Muito obrigado. Muito bom, obrigada. O professor Guambe está aqui e eu gostaria, como a Associação de Psicologia, que ele falasse algumas palavrinhas no sentido de fecharmos este programa com chave de ouro, tendo em conta que amanhã é dia de saúde mental. Professor Guambe, pode dar-nos algumas palavras, por favor? Oh, uma honra. Eu estou num sítio sem muita luz, portanto não vou abrir a minha câmera, senão fico o pau preto, mas cultura de pau preto. A deles a rir, quase caía na cadeira. Então, as minhas palavras são mesmo de felicitação, não é? A Ana Moraes e aos colegas que estiveram aqui como oradores, o Domingos Castigo, a Dilsa,
Simão e a Sara, não é? Dizer que é importante que, de facto, façamos este tipo de movimento, não é? Em diferentes pontos do país e em diferentes plataformas e ver se conseguimos atingir mais gente e mais gente que não seja apenas psicólogos, não é? Eu já dizia no meu comentário ali que muitas vezes fazemos isto em canais que só partilhamos entre nós, canais entre psicólogos, participam psicólogos, os estudantes de psicologia e os outros que são os que mais deviam ser sensibilizados porque estão em posições de poder nas suas organizações por serem administradores e por serem gestores de recursos humanos, não é? Para poderem estar sensíveis a esses assuntos, não é? Que não nos cansemos, não é? Que não nos cansemos e que continuemos a fazer mais ações e mais atividades de impacto. Não vou alongar, vou mesmo desejar para que todos nós tenhamos o Dia de Saúde Mental saudável e continuemos saudáveis e motivados para a vida. Obrigado. Muito obrigada. E quanto a mim, eu agradeço a todos os que estiveram aqui. Peço desculpas por não termos trazido mais as questões dos intervenientes. Por favor, não nos deixem por isso. Estamos aqui para falar e isto é uma conversa que toda a gente tem direito a comunicar, mas por causa da gestão de tempo, ficamos por dizer coisas. Entretanto, a ideia é justamente essa, é levar para as empresas, levar para as comunidades. Vamos falar sobre estas temáticas, não só sobre saúde mental, mas tudo o que impacta o nosso bem-estar. E é com base nisso que eu agradeço a todos por este dia, por este momento e até o próximo café com a Ana Moraes. Até logo, obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Até logo. Organizar a situação. Boa noite, obrigada, Ana. Obrigada. Foi um prazer, Ana. Obrigada, Ana. Boa noite. E eu Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana. Fico à espera. Só. Ah, tá bom. Fico à espera, nasceu uma pergunta aí, fico à Tá espera. bem, vamos ver e depois comunicamos. Tá bem, obrigado. Boa noite. Boa noite. Ok, Ana, muito obrigado e Comigo, continuação, boa obrigada. noite. Por resto falamos em off. Obrigada. O mesmo digo eu, Ana, foi um prazer. Tive um friozinho no princípio, mas depois foi interessante. Um abraço. E tivemos a participação do menino, não é? Que andava ali e foi muito bom. Agradeço a ele por mim. Não, a intervenção do professor Guambe deu-me muita moral. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Super. Foi mesmo chave de ouro. Obrigada, professor Guambe. Muito bem, eu vou fechar a sala. Ok, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Até Ok. Tchau, Ana. Obrigada. Até logo. Tá vendo? Tchau.